Bem-vindos ao Bitcoin Talks. Hoje temos um dos conteúdos mais desejados dos últimos tempos, não porque as pessoas desejem a consequência deste conteúdo, mas porque desejam perceber como é que devem fazê-lo. Já adivinharam qual é que é o tema? Vai ser impostos. Mas antes de passar aqui para o nosso convidado e apresentar o nosso convidado, que é o Pedro, eu queria dizer-vos que se segues o podcast em alguma plataforma, ou se não o segues, faz o favor de seguir, e se nos segues no YouTube ou não, faz aquele fichezinho que nos dá a capacidade de chegarmos a mais pessoas e que nos ajuda a fazer chegar a nossa literacia financeira. Estamos aqui há 7 anos a fazer episódios. É bom que cheguemos a muita gente e que estes conteúdos cheguem, porque de facto aquilo que nós temos de feedback de quem nos segue é que isto é de facto transformador numa área que as pessoas têm dificuldade em aprender, que são as criptomoedas. Mas bom, se já fizeste tudo isto e se já partilhaste com os teus melhores amigos este episódio, vamos passar aqui ao conteúdo, que é o que interessa. Hoje temos o Pedro Rebelo de Andrade, também conhecido como o Desimposto. É assim, não é, Pedro? Exatamente. Bem-vindo ao Bitcoin Talks. Obrigado. E vamos lá falar um bocadinho sobre, para quem não conhece o Pedro, vamos começar aqui um bocadinho com a história. Pedro, quando nós falámos, inclusivamente, eu percebi algures na nossa conversa que já nos conhecíamos antes. Eu não me lembrava, isto é um defeito que eu tenho também, já não me lembrava, mas tu já tinhas cruzado comigo há algum tempo atrás, não foi? Sim, isto tudo começou quando eu ouvi falar da primeira vez em criptomoedas. Em bom rigor, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin foi, eu acho que foi em 2014, que até havia aquelas máquinas tipo ATM em que tu podias comprar Bitcoins, e eu apresentaram-me isso e eu na altura desvalorizei, mas depois quando percebi exatamente o potencial das criptomoedas foi em 2017, eu fiquei fascinado. E muito rapidamente, 2017, 2018, foi quando eu comecei a investigar, a estudar sobre o tema, e conheci-te na Feira do Livro. Eu acho que foi na apresentação do teu livro, o Bitcoin, e conheci-te aí, e estava fascinado com o tema, e te lembro-me de encontrar-te ali na Feira do Livro, comecei a fazer perguntas, e eu queria muito aprender, e foi basicamente aí. Foi 2018. Foi 2018. Sim, isso foi Feira do Livro, deve ter sido ali em junho, maio, junho. Isso. O livro terá saído um bocadinho antes da primeira edição. Hoje também comemoramos esta semana a 13ª edição. Incrível. Portanto, já são mais de 20 mil livros vendidos e mais de 20 mil pessoas aqui a aprender sobre criptomoedas, que é qualquer coisa. Então não é? São quase 7 anos, já é qualquer coisa. Também episódios, hoje tu fazes parte aqui já do 120 para aí. Episódio 120. Portanto, também, isso só mostra que de facto as pessoas lançados. Estão cada vez mais interessadas em criptomoedas, em perceber esta nova forma de... Muito aos ciclos, muito em ciclos, ou seja, entra muita gente a cada bull run, a cada momento de crescida de preço. Claro. Esse fator é é porque o interesse cresce e começa-se a falar, não é? Mesmo na minha área em fiscalidade, também notas que as pessoas interessam-se mais por saber o que é que vai ser o impacto fiscal daquilo que fazem, ao sabor das bull runs, dos bull markets, porque é assim, é a tua psicologia, é a tua psicológico. O que é que eu vou pagar de impostos sobre isto? Exatamente. Nós já vamos falar disso, mas agora gostava de saber um bocadinho também. Tu tens uma história na área financeira que te permite hoje estar aqui a falar sobre um tema com à vontade, que não é comum vermos, e é por isso também que queremos trazer boas pessoas aqui, e por isso, é por isso que queremos trazer este enquadramento. Exatamente. E também era importante para estas pessoas perceberem um bocadinho que a mensagem que é trazida aqui é para uma pessoa que tem alguma experiência na área. Claro. Fala-me lá um bocadinho de como é que foi a tua experiência também profissional. Sim. Eu sou consultor fiscal desde sempre que comecei, desde que comecei a trabalhar, que trabalho em fiscalidade, muito virado para a parte das empresas, portanto fiscalidade, IRC, fiscalidade dos empresários das empresas, e é isso que eu tenho feito desde 2013. Trabalhei numa Big Four, portanto numa das multinacionais de auditoria, e há coisa de um ano e meio decidi começar, por mim, criar a minha empresa e trazer aqui o know-how que nós tínhamos a oportunidade de dar às grandes empresas, às multinacionais, no contexto corporativo onde eu estava, trazer um bocadinho desse know-how às pequenas e médias empresas, que no fundo é a realidade do tecido empresarial em Portugal. E faço com todo o gosto, com espírito de missão, ajudando empresários e empresas a perceber como é que eles podem implementar estratégias para poupar em impostos, para otimizar os investimentos, e portanto isto leva-nos aqui a esta conversa, que é como também olhar a tributação das criptomoedas, neste caso, né? Uma nova forma de investimento recente, não é? Muito apetecível. Também é preciso ter algum cuidado. Uma coisa é certa: investir em criptomoedas implica conhecimento, e é isto que tu fazes, não é? E dou-te os meus parabéns pelo excelente trabalho que fazes, e a parte do conhecimento, a parte da fiscalidade também é uma componente importante desse conhecimento. Eu noto cada vez mais essa preocupação, e aliás na comunidade uma das preocupações muitas vezes tem sido essa, e tu tens sido
provavelmente foste convidado com mais perguntas na área Mas é. da comunidade. É normal, porque é normal. os impostos, eu acho que as pessoas sabem aqueles mínimos, mas depois acham sempre que o seu caso é um caso específico e têm sempre algumas perguntas. Nós já iremos, nós vamos ter um especial para a comunidade, um excerto especial, um bonus track no final. Mas ainda aqui e ainda a reboque da tua experiência, gostava de perguntar, dentro do mundo da auditoria e das Big Four onde tu estiveste, o que era o conhecimento acerca de criptomoedas ao longo dos anos? Notaste alguma... haverá um princípio, um meio e um fim, ou não? Diz-me tu. E se houve ou não algum caminho percorrido dentro de uma Big Four sobre este tema? Como é que sentes que é o conhecimento? Sim. Eu sinto que o conhecimento começou a ser... a coisa de 4 anos, começaram a tomar consciência do que é nos criptomoedas. Eu lembro que houve aquele bull market em 2017, 2018, foi quando eu conheci as criptomoedas e eu lembro-me que circulavam e-mails na empresa onde eu trabalhava em que não permitiam ou aconselhavam fortemente as pessoas a não investirem em ICOs, por exemplo, e não investir em criptomoedas. Eu achei aquilo curioso, foi uma reação um bocadinho sem perceber o que é que isto é, não o façam. E 2 anos depois, portanto lá, estamos aqui a falar em 2020, 2021, todo o mundo começou, um mundo novo que se começou a formar na empresa onde eu trabalhava, e nas concorrentes também, porque começaram a perceber o potencial, e não só o potencial na esfera particular dos investidores, mas no campo das empresas, não só as criptomoedas, mas como o potencial das criptomoedas com os NFTs e o metaverso. O potencial disso nas empresas começou a despertar-se. E uma coisa interessante, Portugal vem um bocadinho a reboque do que se passa lá fora. Como estas multinacionais estão presentes em muitos países, as firmas em Portugal, pelo menos falo pelo onde eu trabalhei, começam a ver o que é feito lá fora. E começam a perceber que as empresas lá fora já estão preocupadas e estão em cima do mercado, já estão a ajudar os clientes naqueles temas, e nós começamos a dizer, nós temos que ir atrás, nós temos que perceber que isto é o futuro. E portanto estão ainda a percorrer, da minha leitura, ainda a percorrer o caminho numa fase inicial. Isto não é o princípio, ok? Ainda é o princípio. A lei, como nós já vamos falar, a lei fiscal em Portugal que tributa as criptomoedas está em vigor há 1 ano. Ok? Em bom rigor, há 1 ano, quase 2 anos, desde 2023. Portanto, isto é mesmo o princípio. É engraçado. Tu achas que houve um catalisador neste bull run? Eu acho, e se calhar até adiantando a minha ideia, esta negação relativamente às criptomoedas estava no meu livro desde 2018. A atitude de... Isto é a parte engraçada, que é quando eu fiz uma revisão ali na oitava edição, há coisas que eu tinha dito que iam acontecer, e eu só fiz a revisão porque as coisas tinham acontecido, e não fazia sentido eu estar a dizer no livro que já tinha acontecido. E já tinha acontecido. Então foi quase um prazer pessoal de estar a rever o meu livro e a rever o que é que eu disse que ia acontecer e aconteceu, e é quase uma revisão de que tinha percebido o que é que iria acontecer. Uma das coisas era essa, era a consciência do não consegues vencê-los, vais ter que te juntar a eles de alguma maneira. Isso. Isto começou a vir de fora para dentro, e isto é às vezes aquela coisa que nós também criticamos um bocado em Portugal, é que vamos sempre atrás, não é? Nunca lideramos, nunca pensamos por nós e nunca decidimos por nós, vamos atrás, seguimos tendências. Isso. Tu achas que aquele bull run de 2020, ali 2021, eu atribuo ali uma ou duas personalidades que puseram a boca no trombone e puseram o lado corporate atento a isto, e se calhar estamos a falar do Elon Musk e da Tesla e de terem comprado na altura criptoativos do lado empresarial. Sim. Não foram os primeiros, mas foram os primeiros muito conhecidos a fazê-lo. Tu achas que foi um bocadinho também por aí, por ver o mercado tradicional a respeitar, porque os bancos ainda não estavam, tão desta vez, não estavam na anterior, mas aquelas empresas se calhar que quiseram ser mais disruptivas, quebraram ali alguma coisa. Achas que isso teve a ver? Foi preciso esse atrevimento de algumas pessoas de fora? Eu acho que lá fora pode ter tido impacto. Em Portugal não vejo o impacto direto, talvez indireto, ok? Porque como tu dizes, infelizmente em muitos aspectos nós vamos atrás, vamos deixar os outros ir à frente e fazer primeiro, e nós vamos atrás. Eu acho que em Portugal a coisa começou a perceber-se muito, porque vamos ver uma coisa, em termos de notícias, por exemplo, eu lembro-me de haver muitas notícias. Portugal estava a ficar conhecido no mercado
como o paraíso fiscal dos investidores em cripto. Okay? Eu lembro-me de ver a família Bitcoin que se mudou para Portugal, enfim, havia N casos, víamos os jornais, e portanto eu acho que não só na esfera empresarial, mas na esfera particular, dos investidores particulares, criou-se um buzz como Portugal sendo o crypto haven para os investidores, e portanto quis quebrar um bocadinho essa onda, digamos. Dizer, ok, isto não é a República das Bananas, entre aspas, isto não, aqui paga-se impostos, vamos lá regular isto. E depois, no lado corporativo, é engraçado ter essa perspectiva, mas eu também podíamos ler ao contrário, como por exemplo, aquilo que o Elon Musk fazia no Twitter ou no X, a promover, por exemplo, aquela Dogecoin, ou não sei o quê. Sim. Podia ser visto ao contrário, ou seja, isto não faz sentido, mas o que é certo é que faz buzz e cria barulho, ou seja, barulho no bom sentido, que dá visibilidade. E acho, portanto, respondendo à tua pergunta, em Portugal a parte corporativa, a parte empresarial começou-se a tomar atenção a isto. Eu vejo como, por exemplo, o caso dos ETFs e de Bitcoins, que começaram a ser criados ETFs para Bitcoins, certo? Estou certo? Sim. Já foi isso no início de 2024. Foi aprovado em janeiro, mas a proposta foi antes. Portanto, já houve várias tentativas. Foi antes. Pronto, houve várias tentativas durante imenso tempo. E isso até ia ditando mais ou menos o ciclo do mercado, essa expectativa. Portanto, houve aqui uma série de fatores que começaram empolaram aqui isto e este despertar, ok? E depois o potencial no negócio, porque vamos lá ver uma coisa, a Bitcoin como forma de investimento, a Bitcoin e outras criptomoedas são incríveis, mas temos que ver que a própria tecnologia blockchain, na minha ótica, resolve muitos problemas em termos de confiança, mecanismo de confiança, problemas, modelos de negócio que podem ser implementados agora que não eram possíveis antes da existência da blockchain e de outras tecnologias semelhantes. E portanto, todos estes fatores em conjunto, eu acho que acabaram por tornar real aquilo que era inevitável, que é o que tu dizes, que é nós, ok, não vamos conseguir vencê-los, portanto vamos juntar a eles. E uma coisa interessante que eu noto, que havia aqui uma premissa que era muito, muito frágil, e que a premissa acontece com todas as outras tecnologias, que é o que é estranho, nós vamos dizer que é mau e vai ser mal usado. Por exemplo, quando o e-mail surgiu, a tecnologia do e-mail surgiu, dizia-se que o e-mail vai ser péssimo porque os terroristas vão poder comunicar quase numa base real, ou seja, como se estivessem frente a frente. Isto vai ser péssimo, vai aumentar o terrorismo, vai aumentar isto e aquilo. Portanto, há a tendência para, quando é desconhecido, vamos pensar que isto vai ter vai poder ter um mau uso. Mas esquecemos que o bom uso vai trazer muito melhor ao mundo, não é? E as criptomoedas é um bocado isso. Havia essa falsa premissa de que investir em blockchain, em criptomoedas, não era bom porque não é uma coisa real, não é física, e esta ideia não cabe na cabeça das pessoas até começarem a perceber. A partir do momento em que esse é desbloqueado, em massa, então o potencial das criptomoedas começa a ser visível, então aí the sky is the limit. E eu acho que é nesta fase que estamos. Pois é, engraçado, porque eu por acaso esta semana reli, porque estou um bocadinho nesse exercício, reli umas partes de algumas coisas do meu próprio livro, e uma das coisas que me voltou à cabeça, já há muitos anos que eu não fazia este exercício, e uma das coisas que eu revisitei foi este sentimento de quer-se proibir tudo aquilo, ou quer-se limitar ou proibir tudo aquilo que possibilita o mal, independentemente disso também poder possibilitar o bem e da escala do bem. E se nós olharmos para o resto das coisas mais terrenas, mais básicas, mais simples da vida, não é? Também podemos fazer muito mal. Eu já usei este exemplo no passado. Também podemos fazer muito mal com uma faca de cozinha. Mas a faca de cozinha não foi feita para fazer mal. Foi feita para ser útil, para fazer coisas que nós precisamos de fazer no dia a dia, que nos fazem falta. E portanto, se nós andarmos a tentar eliminar tudo o que pode ser usado com más intenções, nós não estamos a mudar as más intenções. Elas vão existir. Portanto, não tens uma faca de cozinha, tens um bastão de beisebol, que é um desporto, não é? Tu podes praticar o mal com muita coisa, aliás com tudo. E se hoje, e uma das coisas que eu revisitei foi essa do circuito financeiro, não é? Que tu querias, hoje não, mas este livro nasceu numa altura em que a ameaça aos bancos era enorme, e que não era evidente para as pessoas que alguns dos maiores criminosos do mundo usam os bancos para lavar o dinheiro. Portanto, isto é óbvio, é patente, há crimes, há coisas que passaram em tribunal, foram julgadas e foram multadas. Portanto, isto não estou a dizer aqui nenhuma inconfidência, mas é aquela ideia de que, mesmo nos sistemas que nós achamos que são bons e que estão na nossa vida, no dia-a-dia,
pratica-se muito crime na mesma, e portanto não é por causa de uma criptomoeda que se vai praticar mais crime. Isso. O crime existe, tem que se combater da maneira que se combate o crime, não é limitando a vida das pessoas, não é? E acho que, de facto, acho que no primeiro ciclo, desse 2017, 2018, acho que ainda aconteceu muito isso, esta ideia de associar. Acho que no outro ciclo já menos, também acho. e a partir do momento que tu tens, aliás, havia políticos portugueses a fazer posts no Twitter a dizer que era uma palhaçada e que era para lavar dinheiro e que eram moedas do crime, não sei o quê. E passado meses tu vês a BlackRock a submeter um ETF de Bitcoin, e eu acho que isto quebrou tudo. Não é? Este novo ciclo que estamos agora é um ciclo completamente corporate, vês muitas empresas a aderir, especialmente americanas, mas a entrar nisto. E tens também os ETFs e o mundo financeiro todo a entrar fortemente nisto. Aqui em Portugal, em termos daquilo que tu sentiste em ambiente corporate, é que veio muito já com esta onda, não é? Já de quando o mundo financeiro entra. Isso, completamente. Quando o mundo financeiro entra, quando o mundo financeiro já fala, já se começam a perceber, porque as empresas começam a perguntar, mas o que é isto? Se pusermos na cabeça no papel de um empresário, a primeira pessoa a quem ele vai perguntar sobre isto é o auditor ou o conselheiro financeiro. Estamos a falar dos consultores e auditores, eventualmente o advogado, e portanto isto só revela o acordar para o potencial de investimentos cripto e as potencialidades vem um bocadinho por aí. É um despertar de consciências. Como tu dizes, 2020, 2021 já foi. Em 2017, 2018 foi isto aqui é estranho, isto é para crime, isto é mau. Cuidado com isto. 2 ou 3 anos depois já foi. Isto realmente é alguma coisa. Eu quero perceber ou devo perceber melhor, mas não percebo. O que é isto? E já se começou a falar. E uma coisa engraçada que eu notava, só dar esta nota, eu acho que é também um bocadinho transversal à psicologia humana, que é nós. Quando não percebemos, somos muito duais, é uma dualidade que é ou é preto ou é branco. Portanto, tu perguntavas uma pessoa sobre o Bitcoin e a pessoa diz: isto não vai acabar com os bancos nunca, ou isto vai acabar com os bancos. Não tem que ser assim, não é uma coisa ou outra, ou seja, é uma realidade muito mais complexa, okay? E naturalmente que os bancos, como qualquer outra empresa, vai poder adaptar-se e usar aquilo a favor, pelo menos é a minha visão. E eu ficava fascinado quando ouvia pessoas a fazer trash, como se diz, bitcoins e criptomoedas, quando eu pensava, mas será que esta pessoa sabe mesmo sobre o que é que está ali em causa? E eu divertia-me a ouvir o que a pessoa dizia, pensar, de certeza que não sabe, não estudou. É uma questão de estudo, é uma questão de conhecimento. E portanto nós agora, em 2020, 2021 e agora sobretudo, já estamos numa fase já há conhecimento, e portanto havendo conhecimento, para mim já é a pior barreira, ou a barreira mais difícil já foi quebrada, que é despertar consciências para isto, em massa. Eu acho que já esse passo já foi dado, a nível global e em Portugal também. Mas se calhar depois o conhecimento dentro dos criptoativos em si ainda é superficial, ou não? Dentro destas organizações. Sim. Completamente. Ou seja, os consultores não estão ainda a par, a não ser aqueles mais curiosos e como... Os consultores não estão a par. O que é que os consultores perguntam? Quais é que são as potencialidades desta tecnologia, da blockchain e dos criptoativos? O que é que eu posso fazer com isto? Como é que isto vai entrar no meu negócio? Eu posso vender mais usando esta tecnologia? Eu devo entrar no metaverso? Porquê é que nós vemos, por exemplo, o BPI a ter um balcão digital no metaverso? Foi há 2 anos, acho que era o BPI. Porquê? Porque é que nós agora questionamos como é que nós podemos fazer, como é que nós podemos, por exemplo, uma coisa super interessante, uma aplicação super interessante que eu ainda não vi e acho que em Portugal vai ser difícil de implementar, que é nós podemos transacionar bens imóveis com tokens. Em vez de termos o registro típico do notário, etc., haver uma blockchain ou um sistema semelhante em que as transações são registadas através desse mecanismo de tokens. Ou seja, eu vendo um token, é a propriedade que está associada. Sim, como se fosse um token, NFT. Por exemplo, um NFT, é isso. Isto é uma potencialidade brutal, e eu estou a ir a um exemplo extremo no mercado imobiliário. Acho que ainda vai demorar muito tempo até que isso aconteça, mas as empresas podem criar bens digitais, podem criar engagement dos seus clientes através destes meios de metaverso, o que quisermos chamar, e depois também na ótica de investimento, como diversificação dos investimentos, também é super interessante. E o problema das empresas neste momento é que há um vazio. Em Portugal, nós também devo dizer que a legislação
e sobretudo fiscal, vem também a passo com a tomada de consciência a nível da União Europeia e da legislação da União Europeia. Já temos aqui um MiCA, que é uma diretiva que vem regular aqui os investimentos de cripto numa ótica de mercado. Mas ainda há muito, ainda estamos no início, ainda há muito para fazer, e a parte da fiscalidade vem também a reboque aí. Portanto, a parte da fiscalidade, as empresas pensam, ok, como é que eu vou tributar isto? Quando é que vai ser tributável? Uma coisa muito interessante que podemos ver, que é, tu vendes uma ação, um investidor, seja pessoa particular, seja uma empresa, vende uma ação, uma coisa básica que a pessoa vai ver é, ok, a mais-valia vai ser em função do valor da venda e o valor da compra. Mas se o valor da venda, um mecanismo que a lei te dá, no caso de uma ação, é o fisco pode ir sempre confirmar o valor do mercado daquele ativo, se quiser fazê-lo. E quando estamos a falar de um ativo em bolsa, negociado em bolsa, é fácil. Agora, imagina que estamos a falar de uma criptomoeda. Como é que tu vais confirmar o valor do mercado? Vais ao coinmarket.com e vês? E qual é a fiabilidade disso? Porque é que um site diz uma coisa e outro site vai dizer... Estás a perceber? Estamos aqui num campo já é muito mais difícil. O que é o valor de mercado? Uma Bitcoin até é fácil, porque é relativamente líquido neste momento. Sim. Mas vamos falar aqui de um criptoativo que não é tão negociado em bolsa. Uhum. Como tu queres calcular menos liquidez, vai ser mais difícil determinar um preço estável. Não vai ser estável o preço. E, portanto, é difícil. Todas estas perguntas... são difíceis, e tu tens uma lei, é difícil também teres uma lei que regula Bitcoin e por outro lado vai dar um tratamento diferente a outras criptomoedas, quando em natureza as criptomoedas são muito abrangentes. Tu tens uma criptomoeda que é completamente diferente, pode ser completamente diferente de uma Bitcoin, não só pela tecnologia de base que está ali, como a função daquela criptomoeda, o problema que ela resolve, mas o legislador não te vai dar diferentes soluções para essas diferentes criptomoedas, ainda. Neste momento estamos num primeiro passo. Não vai, e é por isso que eu digo que qualquer tributação criada vai ser uma tributação a direito. Ou seja, no sentido de vai ser uma tributação ignorante. Porque não é possível tu categorizares coisas relativas. Uhum. Aliás, eu às vezes, e o que estavas a dizer, se fizermos aqui uma ponta, há uma coisa parecida com isto, que é a arte. Uhum. Sim, é subjetiva. A arte é subjetiva, tu não consegues. Como é que tu consegues saber o valor de um quadro tal? Não sabes o valor do quadro. Como é que tu consegues saber o valor de uma banana com uma fita cola numa parede? Por exemplo, que é não sei quantos milhões. Olha, para uns é o valor de comer, não é? Que é o que aconteceu, não é? O Justin Sun foi comer. Decidiu comer uma banana de 5 milhões ou de 6 milhões ou o que é que foi. Porquê? Porque de facto há coisas cujo valor não é quantificável, mas se calhar não deve ser. O problema da tributação, parece-me a mim, é que a intenção é uma intenção de como é que eu vou buscar dinheiro a isto. É o que nasce da vontade de tributação. Quando ela nasce assim, ou seja, o problema da tributação quando nasce mal é quando dizemos vamos tributar uma coisa antes de a compreendermos. Eu dizia sempre que Portugal estava a fazer um bom processo, que era, primeiro tentar compreender e depois tributava. Agora não, decidiu, todos estão a tributar, nós podemos ficar mal vistos, se calhar vamos para uma blacklist de alguém, o melhor é começar a tributar isto. Sim. E começa-se uma tributação que me parece um bocado a direito, que é tributa-se igual, ou já lá vamos, se calhar não é igual, sim. E acho que esta parte pode ser gira, mas aquilo que toda a gente sente e que aprende hoje em dia é que tributa-se por igual, seja Bitcoin, seja uma criptomoeda de uma meme coin, seja o que for. Quando na verdade temos estas nuances, que é, há coisas que têm mercados e estão cotadas em mercados e têm arbitragem e são muito mais parecidas com outros ativos, como moedas, por exemplo, como o Forex. E depois há ativos que tu não consegues quantificá-los porque são mais próximos de uma coisa subjetiva que só vale o cal. Qualquer coisa nas criptos só vale o que dão por elas, porque é um mercado da procura e da oferta. Mas não há aqui uma substância para poder qualificar aqueles ativos, até porque são temas que as pessoas nem sequer ainda compreendem. Não é? O que eu acho é que há alguma preocupação em justiça tributária, digamos, que é, eu percebo o outro lado também, que é o legislador vê uma situação em que investidores que estão a ter retornos, também têm um risco enorme naturalmente, mas estão a ter retornos brutais, não são tributados porque não se compreende a tecnologia, quando outros investidores em paralelo que investem no mercado mais tradicional, na bolsa, são tributados. Portanto, temos aqui duas situações em que um investidor tem mais valias brutais sem tributação e outro não. E, portanto, há essa preocupação de justiça tributária e também tem que ser acautelada. Portanto, eu ponho no papel do legislador e também percebo isso. E portanto, às vezes tem que se tomar alguma ação. Agora, também tem um problema que tu falas, que é vamos tributar em bruto, que é não percebemos isto, vamos tributar, ponto.
é o caminho que se vai fazer. Eu acho que isto agora vai acompanhar, a lei vai evoluindo e vai acompanhar o... Existem leis mais simples relativamente à tributação. Nós somos um país um bocado horrível em tributação, não é? Existem países com leis muito mais simples, até para empresas, onde tu, por exemplo, és tributado sobre a tua faturação, não interessa nada do resto. Faturação X% andou. Existem modelos assim, por exemplo, no Brasil existe um modelo empresarial é um modelo de caixa. Os 4%, não é? Sim. Acho que é 4%, não sei se hoje com ainda base é. Até, não sei se é com base no que faturas, não quero estar a dizer coisas erradas, mas acho que é até com base nos teus recebimentos, com base de caixa. É possível. Tenho ideia, mas não quero estar a falar. A minha especialidade é fiscalidade em Portugal, não é? Aqui, fiscalidade em Portugal é especialmente complexa, o que depois nestas coisas também complica, porque és obrigado a entender e a criar exceções e regras e tudo. E não sei se permite ser um bocadinho técnico, só aqui numa parte, para dar aqui uma ideia. Pá, um investidor, aqui neste caso é um investidor, imagina uma pessoa que quer, hoje em dia, como tu sabes, é impossível ou muito difícil uma pessoa singular, se quisesse agora minerar bitcoins, tinha que ter aqui um armazém com placas gráficas e computadores, não sei o quê. Há uns anos, claro, eu conseguia minerar bitcoins através de um telemóvel. Mas imagina que eu queria minerar bitcoins. Isto, aos olhos da lei, é visto como uma atividade como outra qualquer. Teria que abrir atividade. E o regime geral, o regime regra em IRS, como qualquer pessoa que abre atividade, é um chamado regime simplificado em IRS. O que significa que eu, por exemplo, se for um profissional, se for consultor e quiser abrir atividade, as minhas vendas, a forma de determinar o imposto é relativamente simples, que é as minhas vendas que eu tenho, se eu for um consultor, ou se eu for um advogado, ou o que seja, o imposto, a forma como se determina o rendimento tributável é 75% daquilo que eu estou a vender. No caso das criptos, se eu quisesse minerar bitcoins, o rendimento tributável corresponderia a 95% dos rendimentos que eu teria com a mineração. O que é que isto significa? Isto significa que quem olha para aqui, o legislador está a olhar para aquilo e está a dizer: eu estou a presumir, porque este regime simplificado funciona como uma presunção, eu estou a presumir que 95% das tuas vendas, dos teus ganhos com a mineração, são rendimentos e só tens 5% de custos, quando nós sabemos que isto é irreal. Pois, não faz sentido. E agora perguntas-me, ok, então se eu não quiser minerar bitcoins, mas quiser fazer stacking só de Ethereum ou o que seja, que é um mecanismo de validação, na mesma, diferente, mais fácil. Sim. Sabes qual é que é o coeficiente? É 15%, ou seja, o Estado vai dizer, tu tens 15% de rendimentos tributáveis, 85% é custos. Isto não faz sentido nenhum. Está ao contrário. E porquê? É porque queremos penalizar a mineração porque polui o ambiente. Não faz sentido nenhum. Não, porque há outros fatores aqui, não é? Há outros fatores. E a lógica deste regime simplificado é aproximar aqueles coeficientes da realidade empresarial, neste caso, aproximar quanto aos custos efetivos. Ninguém tem 5% de custos das vendas ao minerar bitcoins, né? Se tiver lucro é uma sorte. Claro. E, portanto, este tipo de incoerências estão presentes na lei, não fazem sentido. Isto é o tipo de coisas daqui a uns anos não vão acontecer, provavelmente. Isso é engraçado, porque depois tem a ver com outra coisa. Na verdade, os outros fatores da poluição têm a ver com a obtenção da energia que tu tens, né? Pode ser limpa. Se tu fores buscar energia que é desperdiçada, que é reciclar a energia, tu não estás a poluir, ou seja, estás a amenizar a poluição, ou seja, mas lá está, isto é mais uma vez aquilo que nós falávamos do isto é mau. Vamos outra vez dizer que isto é mau, isto polui, é mau. Não vamos pensar sobre isto, vamos dizer que isto é mau. Daqui a uns anos se calhar já temos outra opinião, naturalmente vamos ter, mas é assim que funciona. Pois, esse regime faz menos sentido por duas vertentes logo. Uma é que tu podes minerar com desperdícios e isto é positivo, e isso também está no livro desde 2018, essa parte. A grande mentira da poluição de uma blockchain que seja proof of work, porque é disso que estamos a falar. Isso. Há duas grandes mentiras. Uma é, para já, isto não tem nada a ver com mineração. Tu mineras com a energia que houver. Se a energia é limpa. Se não é limpa, não é limpa. Isso. Se a energia que te chega à casa é de carvão, é de carvão. Se te chega de painéis solares, é de painéis solares. Portanto, é tão limpa quanto a energia for. Esta é a primeira coisa que eu acho que temos de tirar da frente. E a segunda também é uma vantagem mais complexa, que eu já fiz aqui um episódio sobre isso, portanto não vou cansar muito, se calhar deixo uma remissão aqui remeto para o episódio, que é a mineração, e eu acho que tu estavas a tocar esse ponto. A mineração muitas vezes tem sido oportunidade para criar energia limpa
porque sem a mineração não é sustentável, porque é uma parte muito pequena e tu tens que fazer grandes investimentos para a energia limpa, e tu, para conseguir justificar e aproveitar uma grande instalação que é muito cara, sustentas com a mineração por um lado e com a pequena aldeia do outro lado, e à medida que a aldeia vai crescendo, sim, então vai gastando mais e vais implementando e aproveitando desperdícios. Depois também há o equilíbrio da produção versus o consumo, que é, tu estás a produzir muito, mas nem sempre consomes muito nesse momento. Exatamente. E, portanto, tu precisas sobredimensionar sempre a produção face ao consumo. Resultado, sobredimensionas, a energia que produzes a mais vai para o lixo, não é? Porque Claro. ou consomes no momento ou vai para o lixo. Porque não há ainda baterias para as cidades, não é? Ainda, o Elon Musk está a trabalhar nisso, mas haverá de ser um dia ou não, mas para já não é uma realidade. E enquanto não for uma realidade, tu tens que aproveitar as sobras, não é? E aqui a mineração tem sido a justificação para criar grandes plataformas de produção de energia limpa. Portanto, isso normalmente está associado à grande mentira. É pena essa tributação, mas eu estava aqui a falar de uma outra hipótese, que é as pessoas se organizarem, se criarem empresa com contabilidade organizada, agora, a partir daí têm todos os custos, todos os proveitos, todas as coisas. Não é? É um negócio depois normal. há um lucro e é tributado sobre o lucro e não sobre a sua faturação. E em bom rigor até nem precisa ter uma sociedade. Quando abre atividade pode escolher logo o regime da contabilidade organizada em IRS. Não é a regra, mas pode fazê-lo. E aí funciona gastos e rendimentos e gastos. Funciona com a contabilidade. Portanto, aí não há presunções. Aí sim, de facto, é mais eficiente fazê-lo. Porque os custos são altíssimos e se não os considerares, isto é um negócio ruinoso, não é? Exatamente. Portanto, fica aqui a nota, quem quiser fazer mineração, claramente o regime da contabilidade organizada em IRS, ou abrir sociedade e ter o IRC, o regime geral em IRC, compensa claramente. Isso. Exatamente. Ok. Nós voltamos aos empresários, mas deixa-me lá ir aqui, que o pessoal já deve estar a entrar na ansiedade. Vamos lá aqui entrar no o comum dos mortais. Ou seja, nós, como cidadãos individuais, portanto, no nosso IRS particular, existem aqui algumas dúvidas e eu vou partir da posição normal, que eu acho que toda a gente conhece e que é muito falada, que é o que conhecemos sobre a tributação, mas depois gostava de explorar contigo aqui que caminhos aqui existem diferentes, onde é que as pessoas não estão a ver o filme todo e onde é que também podem elas otimizar as suas finanças, porque isto é como tudo. Em qualquer área que exista, as pessoas querem otimizar fiscalmente a vida. Por isso é que também compram PPRs no final do ano, para poder otimizar fiscalmente. Portanto, eu acho que em cripto também temos que atingir esse entendimento, essa maturidade de perceber como é que devemos fazer isto da melhor maneira para pagar o mínimo imposto possível, porque as pessoas trabalham é para usufruir. Isso. E, portanto, vamos lá. Exatamente. O que as pessoas sabem é a regra dos 365 dias, ok? Isso. E aqui o comum dos mortais diz que eu tenho que pagar mais-valias sobre a transação dos últimos 365 dias. Ou seja, sobre a minha última... Tenho que andar 365 dias para trás, não é? E a diferença entre essa transação e a atual é a minha mais-valia. Isso. Aqui funciona uma lógica, nós chamamos de FIFO, que é First In, First Out. Ou seja... ok, eu já ia a essa pergunta também. Sim, okay. First in, first out, ok. Adiantei-me, pronto. Não, ótimo, vamos. A questão é que tu tens de ter sempre, manter, em teoria, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Portanto, agora vamos falar na teoria. Na prática pode ser diferente. Porque isto é difícil quer para o próprio investidor de manter estes registros, como para a própria autoridade tributária fiscalizar. Mas já lá vamos. Em teoria, eu comprei, vamos supor que eu estou a investir pela primeira vez. Eu comprei Bitcoin hoje. Se eu não vender estas Bitcoins, e quando eu digo vender, significa não vender por fiat currency, não trocar por fiat currency, ok? Durante 365 dias, a partir daí, quando eu o fizer, não vou ser tributado sobre as mais-valias. Ou, se eu tiver menos-valia, não vou poder considerar essa menos-valia para abater a outras mais-valias que tenha. Ou seja, é como se aquilo não existisse para efeitos fiscais, ok? Se for mais de um ano. Se for mais de um ano. Se eu vender, e quando eu digo vender mais uma vez, se eu trocar aquela Bitcoin por moeda fiduciária antes do decorrido prazo de 365 dias, eu vou ter ou uma mais-valia ou uma menos-valia. Certo. Dependendo do mercado, não é? Do mercado, exatamente, do preço que eu comprei e do preço que eu vendo. Portanto, isto é uma regra base. O que é que eu gostava de dizer aqui, em primeiro lugar? O facto de eu ter ultrapassado nos investimentos o prazo de 365 dias, se eu tiver uma menos-valia,
Vamos imaginar que eu vou ter uma mais-valia brutal numa moeda. Pá, eu gostava de vender isto, pá, gostava de liquidar isto, trocar por euros, ter algum rendimento em euros do meu lado. Pá, mas não o vou fazer porque não passou o prazo de 365 dias, vou pagar imenso imposto. Mas se eu, por outro lado, também tiver um investimento numa daquelas criptomoedas, pá, que isto a porcaria vai mesmo crescer, pá, isto vai ser o futuro, isto vai bombar, vai fazer vezes 1000 e aquilo correu mal e eu tenho uma menos-valia brutal, eu vou poder compensar aquela menos-valia se eu englobar, ou seja, quando nós dizemos englobar, depois temos duas hipóteses, que é ou aquela mais-valia é tributada à taxa fixa de 28% e fica assim, ou então eu vou pôr tudo dentro do mesmo saco, e quando eu digo mesmo saco, é o saco com os outros rendimentos e sujeitar às taxas progressivas de IRS, que vão até 50%, mas se eu o fizer, eu vou poder também compensar com menos valias. Portanto, se eu tiver uma mais-valia e vender um investimento que está a correr mal e tenho menos-valia, eu posso compensar uma com a outra, epá, e no limite até posso pagar zero, se a menos-valia compensar a mais-valia, ok? Se eu passar os 365 dias, é certo que não vou ter tributação, de acordo com a lei, mas se eu tiver uma moeda que tem menos-valia, também vou perder o potencial de usar essa menos-valia para compensar outras mais-valias que eu tenha abaixo dos 365 dias. Estou a perceber? Sim, sim. E portanto, isto é um ponto interessante, que é bom saber que não vou ter tributação, mas também não vou poder usar as menos-valias. Este é um ponto. Um outro aspecto importante, e que deve haver pessoas que estão aí que têm essa dúvida, e que é super legítima, que é, então eu comprei Bitcoin. Então e se eu trocar Bitcoin por Ethereum? Antes de um ano, vou ser tributado ou não? A resposta é não. Eu diria que não. Pois. A resposta é não. Isso. Agora vamos complicar ainda mais, que é, eu comprei Bitcoin, esperei 300 dias e troquei por Ethereum. E depois começa a contar o prazo novo de 365 dias a partir daí, ou o prazo é conta-se a partir do momento em que eu comprei Bitcoin. Estás a perceber? Sim, eu contaria, agora o professor vai-me corrigir se eu estiver errado, eu contaria é de quando vender para Fiat para trás, 365, e portanto vai ter a ver com a última transação que eu tenha feito, ou não? Não é assim, eu não vejo assim, ou seja, o que tu tens que fazer é, quando tu vendes, tu tens que perceber, ok, esta moeda que eu vendi, eu detenho há quanto tempo? Esta era a pergunta legítima. Imagina que, e portanto, neste caso, no exemplo que estás a dizer, na tua perspectiva, tu vendeste Ethereum, tu vais ver, ok, eu tenho este Ethereum há quanto tempo? Então imagina que tinhas há 150 dias. Sim. Tu tributavas? Eu iria buscar essa transação como base para a tributação. Mas agora a pergunta que tens que fazer é, eu quando comprei este Ethereum, comprei com Bitcoins ou comprei com moeda fiduciária? Se foi para mim seria indiferente. Não é indiferente. Se tu compraste com moeda fiduciária, então quando tu vendes ao fim de 150 dias trocas por moeda fiduciária, então vais ter tributação. Se tu compraste com Bitcoin, é como se aquela transação não tivesse existido. Ou seja, no final do dia, o que é relevante é o momento em que tu entras no sistema e sais do sistema. É o momento em que tu trocas euros por criptomoedas e o momento em que tu trocas criptomoedas por euros. Então isso significa que... A lei não diz isto, mas é um entendimento que se tem da lei. Ok, então isto significaria que tu compras compras Bitcoin em 2020, nunca, com dinheiro, com Fiat. Isso. Nunca mais voltas a Fiat durante 4 ou 5 anos, ou 6 anos. Andas ali a fazer transações para cima, para baixo, para o lado, para o centro, o que for. E depois, a uma dada altura, sais para Fiat. Isso. Quando recuas, tu não tens transações em 365 dias então. Não tens. Até podes ser diárias, mas não vais ter tributação. Mas não tens. Não. Porque o que conta é entrada em sistema cripto ou saída de sistema cripto. Isso. Portanto, não interessa quando é que andaste a fazer transações pelo meio. Interessa é que se saíste de Fiat há mais de um ano, não há tributação devida. É isso. Agora, a pergunta que se coloca é interessante saber. Agora, a pergunta que se coloca é, ok, então eu vou-me pôr no papel do fisco. Então prova-me lá que este Ethereum, esta moeda que estás a vender agora, tu compraste com moedas virtuais e não com euros. E aí é que a coisa pode complicar. O investidor tem conseguido demonstrar e ter histórico das transações para poder justificar o percurso todo, desde o momento em que comprou pela primeira vez em euros até o momento em que vendeu. Porque senão a bola está do lado do investidor para demonstrar caso o fisco queira questionar. Sim. Estás a perceber? A forma que eu faria por exclusão seria provar que todas as tuas passagens de Fiat para cripto não têm nada a ver com aquilo que estás a vender. Poderia ser assim. A forma como eu faria era, eu ia demonstrar todas as minhas compras
de criptomoedas com fiat, pá, ia ao Coinbase da vida, ou outra coisa qualquer, em que mostrava as minhas compras, com as datas, e depois mostrava as minhas saídas. E ia fazer uma lógica de first in, first out. E que é isto que eu dizia, ou seja, estes 100 euros que eu estou a vender de criptomoedas correspondem os 100 euros mais antigos em que eu comprei Bitcoin por moeda, estás a ver? E ia fazendo assim uma lógica do mais antigo para o mais recente. Mas o FIFO está na lei? A ideia de FIFO? Ou presume-se FIFO? Epá, eu não sei se está diretamente na lei ou se presume... Porque eu já ouvi falar que era FIFO, mas eu não percebi... Por acaso, deixa-me confirmar se está na lei. Eu sei que é FIFO, porque nem havia outra lógica, nem havia outra forma de confirmar. Vou confirmar se está na lei e já confirmo exatamente em que sítio é que está na lei. Faz sentido, até porque aquilo que se quer ir buscar é os 365 dias, portanto o que se quer ir buscar é o prazo maior, portanto faz-me sentido. Mas isso também beneficia ao investidor, de certa maneira, porque se tu vais buscar o mais antigo e estás a vender o mais antigo, quando vendes estás a vender o mais antigo, não é? Isso. Se estás a vender o mais antigo e tiveres o mais antigo há mais de 365 dias, logo aí provaste que estás a vender uma coisa com mais de 365 dias. Epá, okay. E o que é extraordinário nisto é que as stablecoins, as moedas indexadas ao euro ou ao dólar, não são consideradas fiat neste efeito. Essa era uma pergunta número 3. Isto é excelente, porque imagina, tu queres controlar o teu investimento, tu não trocas por fiat, tu vais trocar por stablecoins e tu aí consegues garantir o prazo, passa aos 365 dias, consegues controlar o teu investimento e aí não contornas a tributação. Sim, portanto, à partida, basicamente o que isto diz ao investidor normal, não é? O pequeno investidor é, mesmo que queiras sair, sais para uma stable e garantes que passam os 365 dias e que só depois é que passas para dinheiro. Isso. Mas não tens de estar um ano na stable, não é? Não tens de estar um ano na stable, não. A stablecoin é como se fosse outra criptomoeda qualquer. Portanto, tens é que afastar da tua primeira entrada de fiat. Exatamente. Desde exatamente, afastando, contando-se mais 365 dias desde o momento em que tu entraste com fiat em criptomoedas pela primeira vez, pela primeira vez, ou tem que haver este histórico de FIFO, né? Esta lógica de first in, first out. Portanto, se tu conseguires naquele investimento, vamos supor que estamos a falar aqui de, em números redondos, 1000 euros, indiferente. Desde que tu consigas justificar que tens entrada em criptos por fiat de 1000 euros há mais de 365 dias, aqueles 1000 euros já consegues garantir que não vão ser tributados. Okay? Agora, há aqui outra questão. E isto é um ponto muito relevante. E que é, a lei, isto está escrito na lei, a lei faz equiparar a uma venda de criptomoedas a perda de residência de uma pessoa em Portugal. Ou seja, um investidor investiu em criptomoedas e tem investimentos há mais de um ano até. E ele decide determinadamente deixar de ser residente fiscal em Portugal para ir ser residente fiscal num sítio qualquer. Em bom rigor, o que a lei diz é, tu que perdes a residência fiscal em Portugal, isto equipara-se é como se tivesses vendido todos os teus ativos, as tuas criptomoedas. Ok? E tu, nesse momento, vais ter que demonstrar porque é que aquelas criptomoedas não são tributadas, porque este tens há mais de um ano. A lei não diz nada sobre isto. E, portanto, o ONU está do teu lado. Tu tens que saber demonstrar que já passaram mais de 365 dias. Isso é engraçado. Isto é um ponto muito importante, porque se tu não fores capaz de fazer isso, nada impede o fisco de dizer, olha, tu que és investidor em criptomoedas, e eu sei disso porque o Coinbase, vamos supor, comunicou, porque agora as entidades comunicam todas, e comunicou que tu tinhas investimentos, portanto eu vou-te tributar mostra-me lá as tuas vendas porque eu vou-te tributar. E o ONU está do teu lado. Portanto, isto é um ponto importante. Quem seja investidor em criptomoedas e queira deixar de ser residente fiscal em Portugal, atenção a isto. Isso é interessante. Se fizermos aqui uma brincadeira, não sei se foi essa a intenção, mas repara, a história da tributação em Portugal cripto é, primeiro és um paraíso fiscal cripto, portanto estás a atrair todos os investidores cripto das geografias todas, e depois metes uma regra que diz que se tu perderes a residência fiscal em Portugal vais ter que pagar. Portanto o que estamos a fazer é reter esses valores em cripto. Em bom rigor, a lei não diz que tens que pagar, no limite diz que tens que conseguir demonstrar que não deves pagar. Sim. E uma coisa importante também que eu me esqueci de dizer, António, que é há aqui um período transitório, ou seja, a lei entrou, isto também é uma pergunta que muitas pessoas podem ter, a lei entrou em vigor em 1 de janeiro de 2023. E a pergunta que se coloca é, ok, mas o prazo de 365 dias começa a contar a partir daí? Ou quem já tinha investimentos há mais de... Imagina que eu tinha comprado a Bitcoin 6 meses antes dela entrar em vigor. Faz um reset a partir do momento em que ela entra ou já conta o prazo anterior? O que a lei diz é, já conta o prazo anterior. Portanto... o que importa é a transação na mesma. E portanto, se eu vender criptomoedas no dia 2 de janeiro de 2023, eu vou ser tributado ou não? Depende
há quanto tempo é que eu tinha esse investimento, estás a perceber? Portanto, há esse período de transição, não há um reset dos prazos a partir do momento em que ele entra em vigor. Ok. Isto agora já é pouco relevante, já passaram quase 2 anos, mas pode haver quem tenha essa dúvida. Sim. Aqui uma outra dúvida. Tu há pouco falaste ao de leve na parte do englobamento. Nós depois vamos esmiuçar isso com uma outra pergunta mais específica, mas aqui ainda em termos gerais, o englobamento é opcional aqui ou como é que funciona o englobamento? Porque eu diria que funciona como modo das ações, mas diz-me tu, é a taxa liberatória de 28% ou a taxa disto? Como é que se encontra? Tu podes englobar, o englobamento aqui é uma opção, ok? No caso de mais-valias, não é? Há aqui uma coisa muito importante em comparação com as ações e que eu gostava de frisar, ok? Quem investe em ações hoje em dia, em Portugal, antes disso, o englobamento pode ser bom ou não. Exato, sim, é isso. Okay? Depende do nível de rendimentos que a pessoa tiver. Se a pessoa tiver de declarar o salário mínimo e tiver, no final do ano, rendimentos de 15 mil euros ou menos, pode ser boa ideia englobar. Porquê é que significa englobar? Significa que, em vez de abdica de ter a taxa de 28%, taxa fixa, para poder juntar os rendimentos ao saco de todos os outros rendimentos, neste caso os rendimentos do salário ou o que for, para poder sujeitar as taxas progressivas que podem ir até 50%. Mas rendimentos destes, dependendo também do nível da mais-valia, se no total tiver rendimentos de 30, 40 mil euros, a taxa efetiva vai ser eventualmente mais baixa do que a dos 28%. Okay? Pode ser interessante englobar. Portanto, é sempre uma opção neste caso. Há casos em que não há opção. Por exemplo, venda de imóveis. Não é, tu és obrigado a englobar, não é uma opção. Ok? Agora, o que é que eu queria chamar a atenção relativamente em comparação com o investimento em ações? Existe uma norma que foi introduzida, até foi o Bloco de Esquerda que insistiu para introduzir esta medida, há coisas de 1 ano ou 2, e que é o quê? Quem faz investimentos em ações e detém e vende essas ações antes do prazo de 1 ano, se em resultado da venda dessas ações tiver rendimentos de mais-valias que coloquem os seus rendimentos no último escalão, no último patamar de escalão do IRS, é obrigado a englobar e não pode usar a taxa de 28%. Ok? Isto foi uma norma que foi implementada para combater a especulação nos investimentos. Portanto, se tu quiseres garantir uma tributação a 28% dos teus investimentos mais-valias de ações, tens que garantir que não vendes antes do prazo de 365 dias. Caso contrário, se a mais-valia ficares no último escalão, és obrigado a englobar e vais ter que eventualmente ir a taxas mais altas. A não ser que a tua ação seja numa empresa portuguesa e se for uma microempresa, por exemplo, então aí podes isentar a 50%. Mas isso é um caso pontual, porque se eu estiver a negociar em bolsa, a partir não será uma empresa em Portugal. Agora a questão que se coloca é: isto aplica-se às criptomoedas ou não? Pois. E agora? Não, a meu ver. Estou aberto a ouvir uma opinião diferente, mas não porquê? Porque a lei, de acordo com a lei, uma criptomoeda não é um valor mobiliário. Pode ser, mas não é, só por si não é. Uma criptomoeda é um valor mobiliário se estiver indexado a uma ação, ou um ETF, ou o que seja. Se for uma tokenização de um ativo mobiliário. Isso. Ok. Se for uma Bitcoin, não é um valor mobiliário. E, portanto, em bom rigor, em teoria, esta norma não se aplica. Portanto, a pessoa continua livre de escolher se engloba ou não, se vender antes dos 365 dias. Ok. Não sei se isto foi muito técnico. Não, eu acho que foi bom, porque eu acho que este tipo de dúvidas aparecem a quem já está também dentro do sistema, e portanto eu acho que não estamos a falar chinês para nenhum dos nossos ouvintes aqui no Bitcoin Talks. Acho que está tudo em linha. Aquilo que eu acho que pode ser giro, não sei se há alguma nuance que tu gostavas de chamar a atenção, ou alguma coisa, algum cuidado especial, ou alguma exceção especial que faça sentido refletir. Aqui ao nível individual, eu acho que o grande cuidado a ter mesmo é na forma como a preocupação que se deve ter em manter o tracking, ou saber como, em caso de questionamento, saber como demonstrar o histórico das transações para garantir que não há tributação, ok? Isso diria que é a minha principal preocupação. Não é nada de concreto também, mas é provável, eu agora confesso, enfim, como fiscalista, será mais um contabilista que sabe estes pormenores da declaração, do sistema informático, etc., do propriamente eu, mas
possa investigar também. Mas o que acontece muitas vezes na lei, e eu acredito nas criptomoedas também possa ser um caso, é que o próprio sistema informático da autoridade tributária não espelha aquilo que a lei diz. Não permite, porque como tu davas a dizer, cada caso é um caso e há sempre particularidades de uma situação que não são replicáveis noutras situações e, portanto, o sistema informático muitas vezes é um problema porque limita a aplicação da lei. E, portanto, isto que eu estou a dizer não significa que depois, quando o investidor for entregar a declaração de IRS, não apareça uma coisa a dizer que obriga a englobar porque tinha menos de 365 dias, porque o sistema informático não espelha a aplicação da lei. E, nestes casos, o que acontece é a pessoa ter que entregar a declaração como o sistema manda e depois fazer uma reclamação. Portanto, isto é só uma nota, não é um cuidado especial até, mas é uma nota que é, vejam com o contabilista, aconselhem-se com o contabilista, para quando entregarem a declaração de imposto, garantirem que o facto do sistema informático dizer uma coisa não significa que seja exatamente como a lei manda, ok? Certo. Existe aqui um outro cenário que eu acho que era giro tocarmos, nem que seja pelo menos ao de leve e exploraremos melhor a seguir, mas gostava de tocar ao de leve a parte de criptomoedas em empresas. É uma coisa que me é perguntada às vezes e eu acho que era giro abordar um bocadinho isso e eu creio que não é daquilo que percebemos agora em off, falei um bocadinho contigo antes do episódio, acho que não é exatamente o que as pessoas achavam que era, ou seja, é um bocadinho mais complexo. À partida, o comum dos mortais, mais uma vez, o cenário é pagas sobre as mais-valias e consideras como se fossem investimentos em ações. Agora, vamos falar com o Pedro e o Pedro diz-nos, não é bem assim? Não, em bom rigor, o impacto, o resultado final até pode ser semelhante, mas o caminho até lá chegar é que não é necessariamente assim, ok? Faças aqui uma introdução. Porquê que é interessante para um investidor fazer investimentos para uma empresa? Eu acho que a resposta é mais ou menos óbvia, que é quando um investidor tem um negócio e faz dinheiro pela empresa, é sempre mais apetecível pagar o IRC, enfim, que é inevitável, e investir ali, do que depois estar a distribuir dividendos e, além do IRC, pagar a camada adicional de imposto, que é o IRS, e só com o que sobra então investir. Portanto, exatamente. É mais eficiente. O percurso do dinheiro é muito menos interessante. É isso. Portanto, aqui vai-se escapar a uma camada de tributação na esfera pessoal e, em bom rigor, se estivermos a falar de um empresário que tenha 100% da empresa, ou mesmo que tenha uma participação grande, aquilo é dele, ou seja, ele detém o criptoativo de forma indireta, portanto não deixa de ser investidor. Portanto, naturalmente que é mais interessante. A questão que se coloca aqui, e é uma base para perceber isto, é a forma como funciona a tributação em empresas, em IRC, depende da contabilidade. Isto é um pressuposto de base, ok? O imposto é determinado com base na contabilidade, excepto alguns regimes, como o regime simplificado, etc., podem ser aplicados, mas não é o caso. E, portanto, a forma como eu vou tributar os meus investimentos em criptomoedas na empresa depende do tratamento que a contabilidade dá a estes criptoativos. E agora a questão que se coloca é, e o que é que a contabilidade diz? O que é que as normas contabilísticas em Portugal dizem sobre os criptoativos? E a resposta é, não dizem nada. Dizem zero. Pelo menos que eu saiba. O que nós temos sim são interpretações dos organismos até internacionais que interpretam os estándares de contabilidade, em que estándares esses que as normas contabilísticas portuguesas aplicam, e eles têm interpretações. E, portanto, o que nós temos que fazer é olhar para a natureza do ativo, da criptomoeda, para qualificar contabilisticamente como ele deve ser. Isto é essencial, é super importante para perceber como é que vai ser a tributação. Respondendo mais diretamente à tua questão, se eu comprar Bitcoin através da empresa, se eu investir em Bitcoin através da empresa, se eu estou a qualificar contabilisticamente como um ativo financeiro e se vou calcular a mais-valia como se de um ativo financeiro se tratasse, eu estou a fazer mal. Uma Bitcoin, e olhando por exemplo específico da Bitcoin, ela deve ser usada contabilisticamente até haver um entendimento contrário específico, deve ser contabilizada como um ativo intangível. E um ativo intangível estamos aqui a falar de como se fosse, por exemplo, uma marca, quando é comprada, são coisas que são ativos da empresa, respeitam o conceito de ativo contabilístico e são intangíveis no sentido de não são corpóreos, não são tocáveis. E porquê que isto é relevante? Porque depois o tratamento contabilístico é diferente. No final do dia, se ele vender, vai ter na mesma mais-valia, vai ser calculada na mesma mais-valia, mas pode haver aqui nuances diferentes, pode haver aqui, por exemplo, imparidades, enquanto que isto é bastante entrar num campo muito técnico.
Mas se estivermos a falar no campo dos ativos financeiros, então aí já não estamos a falar em paridade, estamos a falar em justo valor, são mecanismos diferentes. Portanto, é preciso, para não haver questionamento até por parte da AT e as coisas estarem bem feitas, é preciso que a contabilidade esteja preparada para isto. Porquê que uma Bitcoin é um intangível? E como é que se chega a essa conclusão? E isto aqui acho que é interessante de rematar com isto. É um intangível porque não é nenhuma das outras possibilidades. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando é que uma criptomoeda é um meio líquido financeiro, como o dinheiro? Se essa criptomoeda for uma CBDC, Central Bank Digital Currency, que ainda não há na China, agora não sei se há um projeto europeu, como é que isso está. Imagina que vai haver um euro digital criptomoeda. As empresas, ao ter acesso a esse banco, como ele é backed by the Central Bank, isto vai ser meio líquido e poderá, ao abrigo das normas contabilísticas, ser considerado um meio líquido, é dinheiro. Okay? E portanto, isto é um tema. As flutuações de valor concorrem para efeitos fiscais. O que é que significa? Significa que as tuas variações de valor de cotação dessa CBDC, eventualmente, vão concorrer para efeitos fiscais, como concorrem as desvalorizações de moeda no mercado de Forex. Estás a ver? E portanto, isto é uma coisa. Agora, se estivermos a falar, por exemplo, de uma empresa cuja atividade é trading, compra e venda de bitcoins e de criptomoedas, compra para revender, então as criptomoedas já não vão ser um ativo intangível, vão ser inventário, como se fosse uma mercadoria. Estás a ver? Como se fosse uma maçã para um merceeiro que vende a fruta. E portanto, isto tem um tratamento contabilístico completamente diferente. E aí a venda já não gera uma mais-valia. A venda dos criptoativos vai gerar é rendimento da atividade. É rendimento. Em que vai ser que se apurar qual é que foi o custo da mercadoria vendida, não é? E o rendimento do valor de venda e tal. Exatamente. E aí FIFs e LIFs é o que igual, é como se fosse é como se fosse um inventário. Custo médio ponderado. Ainda se usa custo médio ponderado? Sim. Depende, é um dos métodos, sim. Okay. Tu sabes algumas coisas disso? É a minha área de formação. Ok. Então e agora tu perguntas, então mas e se for uma stablecoin que está associada a um ativo fixo, a um ativo fixo ou não? Ou um ativo financeiro? Então aí sim é que já está correto contabilizar e tratar essa criptomoeda como um ativo financeiro. Não se esqueçam de consultar o webinar para a Altseason, é algo que eu vos estou a avisar com antecedência, portanto, a Altseason já tem o webinar acessível, a Altseason ainda não aconteceu. Se quiserem preparar-se para ela e perceber alguns dos princípios para investir em Altseason, não deixem de consultar o link que deixamos aqui em baixo, onde vocês podem ver este webinar que eu fiz com o Rui Queiroz, com aquilo que aprendemos até hoje e que partilhamos convosco. Muito interessante o que tu disseste atrás, mas fiquei aqui com uma dúvida relativamente à parte das empresas, porque eu acho que muita gente poderá estar a contabilizar mal esta coisa, e se calhar era bom trazermos aqui alguma antecipação de problemas que podem ter no futuro, porque eu acho que hoje se calhar não estão ou não vão ter um problema, mas tentando antecipar e vendo aquilo que tu estás a dizer, eu acho que muita gente pode estar a contabilizar criptomoedas como moeda ou como uma ação em termos da empresa e estão a classificá-las dessa forma na contabilidade. Traz aqui um bocadinho de clareza a isto. O que é que se está a fazer mal neste processo? Okay. Como eu tinha dito, a importância de perceber como é que se contabiliza isto, ou seja, o tratamento que se dá na contabilidade é fulcral para depois nós podermos aplicar as regras fiscais da melhor forma. Quando uma empresa registra uma Bitcoin como um ativo líquido, como se fosse dinheiro, significa que o tratamento fiscal que vai dar é o mesmo que dá ao dinheiro. O que é que significa? Uma empresa em Portugal que tenha, por exemplo, dólares, vai poder registar na contabilidade em cada ano as desvalorizações ou valorizações da moeda em comparação com o euro. Portanto, isto aqui, o que é que vai fazer? Vai aumentar ou diminuir o imposto a pagar. Em função de, se tiver um ganho cambial, vai ter mais imposto a pagar, porque tem um rendimento maior. Se tiver uma perda cambial, vai ter menos imposto. Ao registar contabilisticamente desta forma, se tu seguires as regras contabilísticas para este tipo de ativo, o que significaria que tu estás a registrar na tua contabilidade todos os anos as flutuações do valor da moeda da Bitcoin. Errado, ou seja, significa que neste momento a Bitcoin valorizou, estamos num mercado... Iriam pagar imposto. Vai aumentar o lucro, vais a pagar mais imposto. Se calhar o fisco nem se vai queixar disso. Mas imagina que estamos ao contrário, vais desvalorizar. E a moeda... E imagina que tu compraste agora, investiste agora, o mercado em alta. A tendência agora será a moeda vir a desvalorizar eventualmente. Não vou entrar por aí. Pode ou não, ninguém sabe o mercado. Mas imagina que desvaloriza. Tu o que irias fazer na empresa era registrar uma perda cambial, se é que podemos chamar isso, e pagar menos imposto. Está errado, porque uma Bitcoin não é um meio líquido. Uma Bitcoin, como eu tinha dito, em bom rigor,
até entendimento em contrário, até uma norma mais clara na contabilidade, na lei, deve ser registada como um ativo intangível. E os ativos intangíveis são, à partida, não são sujeitos às chamadas perdas por imparidade ou as desvalorizações de mercado, não são aceitos para efeitos fiscais. Portanto, é como se não existissem. Significa que, em bom rigor, um empresário que tenha uma Bitcoin como um ativo intangível, que é, na minha ótica, como deve estar registada, o único momento de tributação relevante é quando vender a Bitcoin. E o quanto é que vai fazer é quanto é que eu paguei por ela e quanto é que eu ganhei ao vender por ela. É isto. Ok. Portanto, em bom rigor, se eu estiver a pagar menos imposto porque contabilizei mal uma Bitcoin, posso ter aqui um risco, posso ter aqui o fisco a questionar-me porque é que eu estou a pagar menos imposto por causa do tratamento contabilístico que dei à certo. moeda. Portanto, mais uma vez, também aí vamos para a lógica de os momentos de compra e os momentos de venda é que são os momentos relevantes para a contabilização de mais-valias neste ativo. Exatamente. Boa. Ok. Pedro, em termos daqui o episódio para toda a gente, eu acho que estamos bem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa como grande conclusão ou alertar de algum perigo em especial que queiras... Não, há aqui um ponto que eu acho que não falei há bocadinho e se calhar mais na ótica individual, que é o facto de eu ter uma criptomoeda há mais de 365 dias, como a generalidade das pessoas já sabe e como falámos disso, não estão sujeitas à tributação, mas isso não significa que essas mais-valias não devam ser declaradas. São na mesma, existe um campo próprio para isso. Portanto, essas mais-valias não tributadas devem ser declaradas e daí, mais uma vez, reforçar da importância do investidor conseguir manter o tracking e manter aqui o histórico para o caso de, se a autoridade tributária questionar, conseguir demonstrar que aquelas moedas foram de facto detidas há mais de 365 dias. Ok. Isso é importante, portanto, já sabem, se declararam a entrada, convém declararem a saída, senão também não sabem às quantas andam e as finanças ainda menos. Isso. Então, olha, foi um excelente episódio aqui para toda a gente. Finalmente batemos um tema dos impostos que eu acho que tem sido muito perguntado, é dos temas mais procurados, portanto, certamente vamos ter aqui um boom nas audiências. Eu deixo aqui o e-mail também de bitcointalks@editora-self se quiserem... deixar alguma pergunta do vosso lado, alguma coisa que queiram explorar melhor, mas Pedro, deixa também aqui os teus contactos para quem quiser conhecer um bocadinho melhor o teu trabalho em primeiro lugar, especialmente na parte de empresas, que é a área que tu te dedicas mais, e os teus redes sociais. Portanto, podem seguir no Instagram, podem seguir a página O Desimposto, e se quiserem marcar uma consultoria, enfim, lá na página tem lá tudo, os meus contactos estão lá, o Typeform, o questionário que eu tenho, portanto é fácil de entrar em contacto comigo. Tenho todo o gosto em perceber se consigo ajudar, naturalmente conseguirei. Se não conseguir também indico quem consiga, portanto não hesitem em falar comigo se quiserem perceber aqui um bocadinho melhor como é que a fiscalidade impacta o vosso negócio e os vossos investimentos. Tenho todo o gosto. É muito fixe a página do Pedro, já andei por lá um bocadinho, eu sigo, como é óbvio, e tem uma abordagem super informal aos impostos e uma forma muito gira de comunicar coisas que muitas vezes o pessoal não sabe. Há coisas, e eu considero-me bastante bem informado nessa área, eu já aprendi uma coisinha lá no teu perfil, portanto, sigam, só têm a ganhar com isso. É isso. O objetivo é comunicar coisas difíceis de forma informal e até com algum humor. Vamos ver, acho que tem resultado, mas vamos ver. Está giro. Pedro, obrigado. Obrigado. Provavelmente no futuro ainda devemos nos rever aqui no Bitcoin Talks e foi bom